Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Preparados para a nossa última aula de português da semana? Então, vamos lá. A princípio, como sempre, slide depois, na página 49 do nosso livro didático, para continuar aquele assunto, né? Tipos de sujeito. Vamos lá? Vamos ao nosso slide, galerinha. O negócio tem horas que parece que não vai, né? Bom, como eu disse, né? Tipos de sujeito, e lá vamos nós. Sujeito simples, né? É aquele que possui somente um núcleo. No caso, vamos lá. O núcleo do sujeito é a palavra mais importante que existe dentro do sujeito, né? Dentro dele. Ou seja, se ela for retirada, a informação ficará sem sentido, ok? Vamos lá. Exemplo. Pedro é um bom garoto, né? Sujeito simples, núcleo, Pedro, certo? Se eu dissesse só, é um bom garoto, vocês não iam saber quem era esse bom garoto, né? Por isso que é necessário que tenha o sujeito aí, né? Vamos lá. E Pedro é o núcleo do sujeito, que é a palavra mais importante dentro do sujeito. Sujeito composto, vamos lá. Possui mais de um núcleo, isto é, ele pode ter 2, 3 ou até mais núcleos. Exemplo, eu e meus amigos fomos ao cinema. Quem é o sujeito? Eu e meus amigos, ou seja, existem 2 sujeitos nessa oração, portanto, é um sujeito composto, né, gente? Próximo slide, espero que vocês estejam entendendo direitinho. Sujeito oculto, como o próprio nome diz, né? Ele não está claro, não está aparente, né? Mas está fácil de ser localizado. Vamos ver, né? Exemplo, acordei feliz. A terminação do verbo acordar, né? Acorde mais ei, se refere à primeira pessoa do singular, no caso, eu, do pretérito perfeito do modo indicativo. Eu acordei, certo? Então, eu acordei feliz, né? O sujeito está oculto, mas, ao mesmo tempo, vocês sabem de quem se trata. Então, vamos lá. Mesmo que o sujeito não esteja expresso, podemos percebê-lo por meio da terminação verbal, ou seja, assim identificamos a qual pessoa ele faz referência. Então, ele faz referência à primeira pessoa do pretérito perfeito do modo indicativo, então sabe-se que o sujeito aí é oculto, mas a gente sabe que ele é, ou melhor, ele é o pronome eu, certo? Então, vamos lá. Sujeito indeterminado. Não aparece de forma clara, e ele somente se relaciona a 2 casos específicos, certo? Diferente do sujeito oculto, ele tem as particularidades dele. Então, vamos para o sujeito indeterminado e as 2 particularidades dele. Vamos lá. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural e não se refere a nenhuma palavra já mencionada na oração. Estudaram para as avaliações. Aí, no caso, olha, terceira pessoa do plural e não se refere a nenhuma palavra já mencionada na oração. Estudaram para as avaliações. Quem, né? Quem? De certa forma, a gente sabe que são eles, mas é indeterminada essa resposta. Vamos lá. Quando o verbo se encontra na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se, né? Exemplo, necessita-se de jogadores mirins. Quem é que necessita de jogadores mirins? Vocês sabem? Nem eu. Né, gente? Então, o sujeito determinado tem essas 2 particularidades que não deixam a gente com certeza de quem é que eles estão falando. Quem é o sujeito que eles estão falando, ok? Vamos para a próxima. Oração sem sujeito, né? De certa forma, essa é um pouco mais fácil de identificar. Vamos lá. Ou sujeito inexistente. É assim denominado pelo fato de o predicado não fazer referência a nenhum tipo de sujeito. Outra questão é que ele está relacionado a alguns casos específicos também, assim como o sujeito indeterminado, aos quais devemos ficar atentos. São eles. Só um instantinho.
Vamos nós. Quando o verbo da oração indicar fenômenos da natureza, como, por exemplo, chover, trovejar, relampejar, nevar, e muitos outros, né? Exemplo, choveu muito ontem, trovejou bastante. Então, vocês já sabem que é oração sem sujeito ou sujeito inexistente, ok? Quando, vamos lá, outro aqui. Quando o verbo haver indicar ideia de existir, ou quando indicar a noção de um tempo que já passou, né? Passado. Então, vamos lá, os exemplos. Há garotos jogando no pátio. Existem garotos jogando no pátio, mas a gente não sabe quem são esses garotos, né? Então, já sabe. Há 2 meses não visito meus avós. 2 meses já se passaram, então, passado, ok, gente? No caso dos verbos fazer e estar, quando indicarem tempo ou clima. Exemplo, faz alguns anos que eu me mudei daquela cidade. Ou seja, né? Tempinho também, né? Quando indica tempo ou clima, né? Está frio hoje, indica clima, né? E outra situação é com o verbo ser indicando data, hora e distância. São 10 de outubro, data. São 2 horas. São 4 quilômetros daqui até lá, né? Data, hora e distância, né? Esses são os casos da oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Normal, gente, que surjam dúvidas, certo? Mas lembrando que vocês podem pedir ajuda aos professores de vocês. Eles vão estar lá sempre para ajudar, certo? Agora vamos continuar o assunto no livro didático na página 49 e 50, certo? Tipos de sujeito. Vamos lá, pessoal? Me acompanhem, por favor. Página 49, tipos de sujeito, e vamos à atividade. Leia a oração a seguir. O senhor quer uma antena externa de televisão. Isso é uma afirmação, viu, gente? Letra A. Identifique o sujeito e o predicado da oração. Bom, vocês sabem que o sujeito, né, é aquela pessoa de quem é dada a informação, certo? E a informação dada sobre o sujeito é o predicado, né? Então, vamos lá. B. Qual é a palavra principal do sujeito? Isto é, aquela que possui a ideia central e, portanto, não pode ser retirada. Quem é o núcleo do sujeito aí, gente? Exponham ela aí na atividade primeira, letra B, da página 49, tipos de sujeito. Segundo, agora leia esta oração. Vamos tentar de novo. A. Indique o sujeito da oração. Explique como o identificou. Você vai primeiro dizer quem é o sujeito e dizer como você conseguiu identificar esse sujeito. B. Qual seria o sujeito se a oração fosse modificada? No contexto da crônica, desta forma, eu e o senhor vamos tentar de novo. Vamos lá, digam aí, quem é o sujeito? Né? A oração foi modificada. Aqui tem vamos tentar de novo, é um tipo de sujeito. Quando a frase é eu e o senhor vamos tentar de novo, já é um outro tipo de sujeito. E aí vocês vão dizer quem é esse outro tipo de sujeito. Vocês vão dizer quem é o sujeito e qual é o tipo de sujeito. C. Nessa oração modificada, algum elemento poderia ser dispensado. Por quê? Algum elemento poderia ser dispensado nessa oração modificada. Eu e o senhor vamos tentar de novo. E aí, gente, vocês acham que poderia, que não poderiam? E aí, expliquem aí, por favor. 3. Leia o quadro sobre tipo de sujeito, né? Vamos ver aqui os conceitos que o livro de vocês trazem. Ou melhor, o livro de vocês traz. Na oração da atividade 1, a palavra senhor corresponde à essência do sujeito, ou seja, é a palavra mais importante dele. Chamamos esse termo de núcleo do sujeito. Na frase da atividade 2, na oração modificada, há 2 termos importantes que compõem o sujeito, que são eu e senhor. Nenhuma dessas 2 frases pode ser dispensada, portanto, o sujeito possui 2 núcleos, ou seja, nenhuma dessas 2 palavras pode ser dispensada, viu, gente? Assim, chamamos de sujeito simples o sujeito que apresenta apenas um núcleo e sujeito composto que apresenta 2 ou mais núcleos. Às vezes, o sujeito não aparece na oração, mas é possível identificá-lo pela terminação do verbo, desinência ou por alguma informação do contexto que atribui para a sua identificação.
como em vamos tentar de novo. A esse tipo de sujeito dá-se o nome de sujeito desinencial, oculto ou implícito, certo? Ele tem esses três nomes, desinencial, oculto ou implícito, ok, gente? E vamos lá. Outras vezes, não é possível identificar o sujeito na oração, ou seja, não conseguimos perceber a quem a ação se refere, nem pelo contexto, nem pelo verbo. Quando isso acontece, dizemos que o sujeito ele é indeterminado. Veja, precisa-se de vendedores, ou roubaram meu alfinete, né? Vejam aí que tem a partícula se, né? E o verbo na terceira pessoa do plural aqui, roubaram meu alfinete. Nas orações acima, não é possível sabermos quem precisa de vendedores ou quem roubou o alfinete. Página 50, né? A última página da nossa atividade, a nossa aula de hoje. Vamos lá. Leia o outro trecho da crônica Comunicação, de Luiz Fernando Veríssimo. Não sucumbi ao telefone celular, não tenho e nunca terei um telefone celular. Quando preciso usar uso da minha mulher, mas segurando-o como se fosse um grande inseto, possivelmente venenoso, desconhecido da minha tribo. Que a situação do cotidiano é objeto de reflexão nessa crônica. Hein, gente? O que é que está se falando aí, né, que nós usamos bastante hoje, que é o objetivo de reflexão nessa crônica? Qual é o sujeito dos verbos destacado nesse trecho? Vejam aí, né, vocês estão vendo que tem vários verbos destacados, aí vocês vão identificar qual é o sujeito, certo? No caso, desse enunciado como um todo, né, de quem é que eles estão falando. Em sua opinião, por que nas orações que trazem esses verbos é usado o sujeito desinencial? Desinencial, oculto ou implícito, lembre-se disso, viu? D. Transcreva os verbos desse trecho que estão nas formas nominais infinitivo, participo e gerúndio. Lembram que nós já vimos isso também, né? Lembra-se disso. Vamos nós. Explique a função verbal ou nominal, substantivo, adjetivo e verbo de cada um desses verbos aí. Eita, meu Deus do céu. Será que vocês vão lembrar, gente? Olha, explique a função verbal ou nominal do substantivo, adjetivo e verbo de cada um desses verbos. Qualquer coisa, perguntar direitinho aos professores, viu? Vejam direitinho aí como é que eles estão representados, né? Se eles estão com função verbal ou nominal, certo? É das palavras que estão destacadas? Não. É dos verbos que estão destacados aí em cima. Certo, gente? Vejam aí. Se é função verbal ou função nominal, substantivo, adjetivo e verbo de cada um deles, ok? Vejam qual é a função que eles estão exercendo nesse trechinho aqui. 5. Veja novamente um trecho da carta que a menina Júlia Branca escreveu ao avô. Espero uma resposta sua e sua ajuda para esse nosso assunto soslaio. Adoro você, vovô do coração. Adoro você, vovô do coração. Um beijo da sua neta Júlia Branca. Resposta. Por que nas orações espero uma resposta sua e adoro você, vovô do coração? Não podemos classificar o sujeito como indeterminado. E aí, gente, por que vocês acham? Lembram-se, né, da diferença de sujeito indeterminado e sujeito oculto? Como é que a gente consegue identificar um e como a gente não consegue identificar o outro, né? Então, vejam direitinho essa situação aqui e aí talvez fique fácil você responder isso, ok? Bom, nossa aula terminou por aqui, galerinha. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem perguntar aos professores de vocês. Lembre-se de escrever essa atividade, né? Vocês vão fazer no caderno, identificando página, nome de aluno, tudo direitinho, certo? Qualquer dúvida, pergunta ao professor, assiste outra vez a videoaula para ver as explicações direitinho, ok? E vamos lá nos despedir, na verdade. Cuidem de vocês e das pessoas que vocês amam, sempre, certo? Façam isso sempre, que vocês não irão se arrepender, ok? Vamos lá, né? Nosso abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima semana com fé em Deus.